Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos à nossa live Café com Palavra e hoje com a convidada mega especial, missionária Elaine Cristina estará conosco e eu tenho certeza que será um transbordar no teu coração. Nós já havíamos iniciado a nossa live, porém não conseguimos entrar ao vivo com ela. Então retornamos, já oramos, já declaramos sobre vidas e eu quero te convidar a ficar até o final, combinado? Porque tem uma palavra para o teu coração e eu tenho certeza que será um derramar sobrenatural. Deixa eu convidar aqui a nossa missionária de hoje, a qual vai nos trazer essa palavra. Ó, já encontrei ela aqui. Deixa eu enviar aqui. Vão orando que vai dar certo. Aí, deixa eu ver agora. Aí, agora vai. Só virar a câmera. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não tô te vendo. Mas Não não tá tem me vendo? problema. Tá vendo Não, agora? Não? não tô te vendo. Olha, mas a senhora apareceu. Você, né, Elaine? A gente tem essa É, intimidade para você, ser pelo você. amor de Senhora, pelo Deus. amor de Deus. Tá aparecendo você, o áudio está bom. Não tem problema você não me ver, Tá, tá? amiga? Tá vendo as mensagens subindo do Tô pessoal? vendo as mensagens, Pronto. os coraçãozinhos, só não tô te vendo. Pronto. Pronto. Então estamos ok. Não tem problema você não me ver. Eu estou te ouvindo. Primeiramente, eu quero aqui agradecer por você dizer sim mais uma vez para estar conosco. Tenho certeza que será uma manhã transbordante para as nossas vidas, como todas que você participa têm sido. Obrigado de coração. Que os céus transborde. Né? Eu já falei aqui com as meninas, nós já iniciamos. Já chegou seguidor aqui através da tua vida. Já disse para elas bem-vindas. Recebi com muito amor, tá? Prometo para você que já recebi elas com muito amor, com muita honra. E elas já fazem parte aqui da nossa comunidade de donas, com certeza. E que seja uma manhã assim, meu, de verdade, fora de tudo que elas imaginam. Que seja um transbordar surreal. Fica à vontade, a casa é tua. Desde já, ó, manda bala, tá? Sem dó, sem medo, se vai. Eu vou estar aqui glorificando, eu vou estar aqui dizendo algo e tá tudo certo. Você sabe que eu estou por cá. Sim. Desde já, bom dia, Pai Bom Senhor, dia. para você, Amém. para todas as preciosas que estão aí já presentes. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero te Amém. agradecer por esse convite, por poder retornar mais uma vez no Café com Palavra, né? Faz desde o início, né, que se iniciou. Eu sempre tive o prazer de poder estar com você, participar, e é sempre uma honra poder fazer parte do Café com Palavra, viu, Mi? Amém. Muito obrigada por se lembrar de mim. Amém. Tamo junto. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a todas que estão aí presentes. Vai mandando aí convite para as mais preciosas, vai compartilhando, que eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Amém. Amém. E diante desse tema, fé para mudar o ambiente, mesmo quando o medo tenta nos paralisar, o Senhor colocou uma palavra, um texto bastante conhecido, que se encontra em Hebreus 11, Uau. 8, onde vai falar, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso aqui é muito forte, né? Sim. É muito Uau. forte, e quando você me deu esse tema, né, eu fiquei assim muito maravilhada, porque é um tema que eu estou vivendo, né? É um tema que nesses 2 meses para cá eu tenho vivido isso. Eu estou dentro desse tema e é uma coisa surreal. Uau. E o que me chama a atenção é que o interessante é que quando, lá em Gênesis capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer que Terá, pai de Abrão, ele vai ter 3 filhos, né? Naor, Arão e Abraão. Eles têm um destino, e o seu destino era Canaã. Mas o texto vai nos dizer que o pai de Abraão, lá em Gênesis capítulo 11, ele decide parar numa terra chamada Terá. É. E é verdade que
é uma terra chamada Harã. Pai de Abraão, Terá, ele decide parar numa terra chamada Harã. E é bem verdade que essa terra chamada Harã, o seu significado significa lugar de estrada. E é bem verdade que Deus, ele não chamou ninguém para ficar parado na beira da estrada. Uau! Deus, ele tem sempre um direcionamento. Deus sempre tem uma direção. Deus sempre tem uma rota. Só que muitas das vezes, diante do medo que fala mais alto, nós preferimos parar na beira da estrada. Meu Deus! Como que eu vou ficar parado na beira da estrada? Sendo que o céu já projetou uma rota, um caminho para a minha vida e para a minha história. É bem verdade que o tempo vai passar e o filho de Terá, pai de Abraão, ele morre. Harã também, que se chama Harã. E após a morte dele, o Senhor vai se revelar para Abraão. E eu acho isso tão lindo que em Gênesis capítulo 12, Deus vai falar para Abraão dizendo: Abraão, sai, sai. Isso é uma palavra muito forte. Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que me chama a atenção aqui nesse versículo é que Abraão, ele não tinha a visualização da terra. Ele não tinha a geografia para onde ele ia. Simplesmente ele tinha uma palavra e ele tinha uma fé. Meu Deus! Ele decidiu andar. Eu acho isso lindo. Ele decidiu andar pela fé e pela palavra. Qual era a promessa? Qual era a garantia? A palavra. E quando ele decidiu sair, ele rompeu todos os ciclos e todas as barreiras que impedia ele de ficar naquela terra. Ele está saindo debaixo de uma palavra, ele está saindo de uma direção, a partir de uma direção de Deus, e ele vai, simplesmente ele sai. E muitas das vezes nós ficamos presos por causa do medo. Verdade. O medo rouba a fé, o medo traz a falta de confiança em Deus, o medo nos paralisa e faz a gente permanecer na mesma estação. Uau! E aí, quando eu estava meditando nisso, Deus fez uma pergunta ao meu coração. E ele disse assim: até quando vocês vão permanecer na mesma estação? Uau! E para a gente mudar a fase da estação, a gente precisa romper o cordão umbilical. E aí que está o medo. E aí que entra o medo. Porque eu prefiro ficar na zona de conforto do que vivenciar o novo de Deus. Meu e Deus Deus do céu! nunca pega ninguém de surpresa. Meu Deus. Deus sempre fala conosco de alguma forma, de alguma maneira. E muitas das vezes o medo silencia a voz do Senhor. O medo paralisa aquilo que o Senhor tem liberado para nossas vidas. E eu acho tão interessante, porque quando você me deu esse tema, eu falei assim: Deus, eu estou vivendo isso. Deus, ele, de um ano para cá, ele vinha falando comigo que eu ia trocar de endereço, ia trocar de bairro, eu ia sair da casa onde eu estava, e Deus vinha falando isso por onde eu passava e por onde eu andava. Só que no lugar onde eu estava, na geografia onde eu estava, fazia um ano que eu estava lá. O meu contrato ainda ia vencer, ainda daqui 2 anos para frente. E muitas das vezes, quando Deus ele fala de um novo, e para viver o novo é sair da zona de conforto. Uau! Para viver um novo ciclo da parte de Deus, é ter confiança totalmente em Deus. É você andar na escuridão e acertar a porta certa. E isso vem através do quê? Da fé. Meu Deus! E quem quer sair da zona de conforto? Ninguém. Quem quer ficar, sair da zona do conforto, onde você tem as suas amizades,
você tem a sua família, você tem o seu ministério para viver o novo de Deus? Ninguém. Verdade. Primeiro, porque dói. Uau. Dói, dói. Só que você precisa estar disposto para viver o novo ciclo. E quando a Bíblia diz, eis que eu faço coisas novas, você pode ter certeza. É coisas novas que vêm da parte de Deus. Aleluia. E quando Deus começou a falar isso comigo, porque mudar de ambiente exige coragem, confiança e renúncia. Meu Deus. E quando Deus vinha falando isso comigo, eu não contei nada para o meu esposo. Simplesmente eu guardei para mim e fiquei esperando em Deus. E Deus falava, eu vou te arrancar, eu vou te tirar. E Deus muitas das vezes usava profetas para dizer assim, o Parque Novo Mundo, é o bairro onde eu moro, vai sentir saudade de você. Meu Deus. E eu não entendia nada, nada. E eu ficava perguntando, porque quando Deus fala dessa forma com a gente se pergunta, como assim? Uhum. Para quê? Porque aonde entra a dúvida, e a dúvida não pode falar mais alto que a fé. Meu Deus. Eu ficava falando para Deus, Deus, como assim? Vai fazer 1 ano que eu bati o contrato no apartamento que eu tava. Só que no finalzinho de julho para o começo de agosto, meu esposo chegou até mim e falou assim, Fia, eu recebi uma proposta de emprego. E quando Deus fala assim, eu vou te arrancar, eu vou te tirar, eu vou te colocar em outro lugar, você fica pensando assim, que são bairros próximos, lugares próximos. E ele chegou até mim e falou assim, Fia, eu recebi uma proposta de emprego e eu queria ouvir sua opinião. Aí eu falei, pode ser. Ele falou, a proposta é para Santa Catarina, Blumenau. Eu olhei para ele e falei assim, você está disposto a viver o novo de Deus? Ele falou assim, eu tô, então vamos embora, eu tô contigo. Uau. Então, para a gente viver o novo de Deus, a gente precisa estar disposto. E a renúncia, muitas das vezes deixar muitas coisas para trás, dói. Só que no momento a gente não entende o propósito, mas a gente vai entender o propósito de Deus lá na frente. É. E para muitas das vezes Deus fazer algo sobre a nossa vida, a gente precisa viver o novo de Deus. Eu não sei esta manhã com quem o céu está falando, mas é necessário romper para viver o novo de Meu Deus. Deus. É necessário renunciar, Glória, para viver o novo de Deus. É necessário confiar em Deus para viver o novo de Deus. E Deus disse isso a Abraão. Abraão, ele foi simplesmente com uma palavra e uma fé para um lugar a qual ele não sabia. E foi assim que aconteceu comigo. Eu nunca fui para Blumenau, Santa Catarina. Mas quando vem da parte de Deus, Deus prepara tudo para você vivenciar o novo. Aleluia. Só que alguém esta manhã precisa estar disposto para renunciar, para confiar e para acreditar naquilo que Deus já tem determinado sobre a sua vida. É. E é preciso acreditar, confiar, assim como Abraão confiou em Deus. A confiança traz paz de espírito. A confiança faz eu e você mudar de estação, porque muitas das vezes permanecemos em estações que nós não vemos a estação mudar, porque estamos presos nela. E quem quer sair da zona de conforto, quem quer deixar a sua família para trás, e muitas das vezes preciso, eu deixei a minha. Quem quer deixar o ministério para trás, eu tive que deixar, porque a minha vida está aqui, a minha família está aqui para viver o novo de Deus. Meu Deus. E quando Deus fala, eu faço coisas novas, é porque Deus, ele tem coisas novas, mas é preciso romper, cortar o cordão umbilical. E quando Deus disse isso para Abraão, ele foi na direção de Deus, na confiança de Deus. E é bem verdade que muitas das vezes a gente vai ver na Bíblia dizendo assim, olha, não temas, crê somente. E é isso que Deus está falando para alguém esta manhã, não temas. Crê somente. Meu Deus. Até quando você vai ficar aprisionado em coisas que não vai te levar para a nova estação, para o novo nível de Deus. Até quando você vai ficar aprisionado em coisas que Deus está dizendo, larga, deixa para trás. É. Eu já tenho uma rota, eu já tenho um caminho, um direcionamento para você. Viva o meu novo. Esse ano de 2026 é Deus dizendo para alguém que está nessa live, é ano de viver o meu novo, mas você está disposta até quando? Para romper, quebrar cordões, ciclos, para vivenciar o novo de Deus. Uau. E é verdade que quando eu fui para lá, o primeiro mês me
Eu me encontrei, até estava falando com uma amiga minha, e ela está na live, a Andréia, eu me encontrei na passagem de Isaías, quando ele fala sobre a águia. Chega um determinado tempo da águia que ela decide viver ou morrer. Se Uau. ela decide viver, ela tem que entrar para dentro da fenda da rocha. E ali ela tem que passar pelo processo, e muitas das vezes passar pelo processo é dolorido, dói. Você olha para um lado, olha para o outro, você se sente sozinha, mas sozinha de coisas, mas não sozinha da presença, sabe? Uau. E aí Deus fala assim: confie em mim, porque eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus Deus. está dizendo para alguém essa manhã: confia em mim, porque eu estou no controle da tua vida, mas é necessário você entender que é ano de sair dessa estação, Uau. que faz muito tempo que você está aprisionada, para viver o meu novo. E perceba que o medo, ele vem por causa da zona de conforto. E o medo, ele traz a insegurança de viver o novo de Deus. O medo, ele traz a falta de confiança, ele rouba a fé, ele nos distancia da presença, da confiança de Deus. E Deus está dizendo para alguém esta manhã: rompe isso, quebra essas barreiras. É ano de viver coisas novas, é ano de olhar para aquilo que Deus tem falado, tem feito e vivenciar, andar pela fé, porque quando eu ando pela fé, eu não preciso ver coisas, eu preciso caminhar, porque eu sei que quem falou a palavra, a promessa, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Esta manhã Deus está dizendo: não deixe o medo trazer insegurança para você. E é bem verdade que a fé é ouvir a voz de Deus. Alguém precisa ouvir a voz de Deus. Só que quando Deus manda Abraão sair, Abraão ele sai para um lugar a qual ele não sabia. Deus não tinha revelado para ele, Deus não tinha mostrado para ele. E aí que entra o medo. No começo eu senti um medo, mas Deus diz: confia em mim. No começo eu disse assim: Deus, como vai ser? Deus disse assim: confia em mim. Aleluia. É bem complicado você ir para um lugar a qual você não conhece, você não tem pessoas, você não tem ninguém. É você, a fé e a confiança em Uau. Deus. E o interessante, Mi, que em Salmos número 56, verso 3, vai dizer: quando eu estou com medo, eu confio em ti. Uau. Repete os salmos. Salmos de número 56, verso 3. Quando eu estou com medo, eu confio em ti. Meu Deus. A gente precisa entender que um rompimento é necessário e precisa acontecer. E o mesmo Abraão, eu não vejo ele lá na frente entendendo que Deus diz que a promessa, a palavra, a herança era para ele. Só que ele quis levar alguém que não era para ele ter levado, Ló. É. Porque a palavra não era para Ló. A promessa não era para Ló. E muitas das vezes a gente quer levar Ló com medo. Uau. E muitas das vezes a gente levando Ló traz problemas, assim como trouxe para Abraão. Por quê? Porque o medo de se desprender de coisas, de pessoas. Meu Deus. Medo de romper. Muitas das vezes a gente até rompe com família. Que quando eu fui para Blumenau, eu deixei meu filho de 25 anos. Claro que eu fiz o convite para ele: filho, você quer ir? Mas como ele tem 25 anos e ele tem um trabalho dele, ele disse: não, mãe, eu vou ficar, mas eu vou para passear. Só que, diferente, Abraão levou Ló sem perguntar para Deus, porque ele ficou com medo de romper. Meu Deus. Ciclos. Romper o cordão umbilical. E tem hora que você sofre porque você tem medo de romper, quebrar o cordão umbilical. E Deus está falando esta manhã para mulheres aqui: rompe, quebra o cordão umbilical, corta. Corta, não queira trazer Ló para a tua vida. A promessa, a geografia, a herança não é para Ló, é para você, é para a sua casa, é para a sua vida. Se desprenda do velho e viva o novo, porque não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem.
não tem como colocar. E tem gente querendo colocar o vinho novo em odre velho. Não tem, não vai dar certo, pelo amor de Deus. É Deus dizendo para alguém, você precisa confiar na palavra que Ele tem te liberado. Você precisa crer naquilo que Ele tem falado contigo. Mas por que você está querendo levar Ló? Você vai ver na frente que Ló só deu problema para Abraão. Só trouxe, não trouxe alegria para Abraão, trouxe disputa de terra. E você vai ver que Deus só vai falar para Abraão depois que Deus separa os dois. E essa parte da separação que é difícil, não é, Mi? A parte da separação é difícil. Como é difícil, mas para a gente viver o novo de Deus precisa ter essa parte da separação. Meu Deus. É preciso acreditar. E o interessante é que você vai ver também que Ló só trouxe confusão para a vida de Abraão. E aí ele teve que ter esse rompimento para Deus dizer assim, Abraão, agora eu vou falar com você. Olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha, a terra ainda que estava seca. A promessa não estava em Ló, a promessa estava em Abraão. Deus está dizendo para alguém, deixa Ló para trás e vai viver um novo. Não queira levar Ló para a tua vida, não queira levar Ló para o teu ambiente, não queira levar Ló para a tua geografia, rompe, não queira, deixa para trás. Vai viver o novo de Deus, vai viver a promessa de Deus. Saia dessa zona de conforto, para de ficar se perguntando por quê, quando será. Não, viva a experiência que Deus está liberando e determinando sobre a sua vida. Viva aquilo que Deus tem falado para você. Saia dessa estação. Que estação você se encontra? Meu Deus. Até quando você vai permanecer nessa situação e Deus tem falado para você, vai viver o meu novo. E você quer ficar aprisionado em coisas velhas. Meu Deus. A fé é coisa de sobrenatural. É coisa de doido, né, Mi? É coisa de doido. Porque quando eu fui para Blumenau, eu disse, meu Deus, é outra cultura, é outro povo, a liturgia de igreja é diferente. E aí se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Uau. Aí Deus fala assim, peraí que eu vou te explicar muitas coisas. Mas é da minha forma, do meu querer e da minha vontade. É Deus dizendo para alguém, é da minha forma, do meu querer e da minha vontade. Meu Deus. Viva, viva, rompe as barreiras, rompe ciclos, rompe coisas. Viva pela fé, anda pela fé. E a fé atrai a presença da promessa. A fé atrai a presença de Deus sobre a nossa vida. E para a gente mudar de ambiente, exige coragem, confiança e renúncia. E muitas das vezes o medo faz a gente ficar preso e não renunciar a coisas, pessoas, lugares, ambiente. E até quando você vai ver nessa situação sem querer mudar de ambiente, entender. E a gente sabe, Mi, que a mudança de ambiente, muitas das vezes, é Deus tratando o coração. A mudança de ambiente é entender que a mente precisa ser renovada para entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Deus está falando com mulheres aqui, entenda meu propósito, tenha uma mente renovada em Cristo. Tem um ambiente preparado para você, e isso me faz lembrar quando a Ruth e a Noemi, ela volta para Belém de Judá, e Deus já havia preparado um campo para Ruth. Já havia preparado uma geografia para Ruth. A Ruth só seguiu a direção. Deus está dizendo para alguém, siga a minha direção. Meu Deus. Aqui é um campo preparado para Ruth, e esta manhã tem campo preparado para mulheres. Qual é o segredo? Posicionamento, fé, atitude e coragem. E Deus está dizendo, vai, porque eu preparei o campo e eu sou o dono do campo. Meu Até Deus. que quando a Ruth chegou no campo, ela entendeu o seu posicionamento, porque era tempo da colheita. Era tempo da colheita e ela não precisa passar na frente de ninguém para vivenciar aquilo que Deus já tinha determinado e preparado para a vida dela. Ela ficou posicionada no seu lugar, ainda que o ato da descida para pegar o resto de espiga parecia ser humilhante, mas Deus tinha honra para a vida de Ruth.
É Deus dizendo para alguém, ainda que alguém está olhando a situação e está dizendo, nossa, que humilhação. Deus está dizendo, eu tenho uma honra para a tua vida, mas se desprenda do velho. Meu Deus. Se desprenda do velho. Elas poderiam ficar aprisionadas no luto dela, não poderia? Elas poderiam ficar aprisionadas na prisão da onde que elas foram para Moab, Sim, não poderia? sim. Mas elas se levantaram e foram viver aquilo que Deus já havia preparado para ela. Tem hora que Deus está dizendo, saia desse ambiente e a gente quer Uau. ficar sofrendo no ambiente. Algo que me deixa assim surreal com Ruth é que ela vai colher daquilo que ela não plantou. Isso. Ela Uau. colheu o que ela não plantou, mas o que que tinha ali? Uma fé, uma determinação e uma Uau. coragem. E eu acho isso tão lindo, Mi, que ela tinha uma fé, uma determinação e uma coragem. E a fé é ouvir a voz de Deus, é Meu ouvir Deus Deus. falar. Meu Deus. E muitas das vezes isso mexe até que a nosso emocional, não é isso? Sim. Porque a emoção, nosso psicólogo, nossa emoção, que eu digo assim, do momento que a gente vive, deixa a Psicológica. gente paralisada, psicológica, deixa a gente paralisada em muitas coisas. Sim. Eu tive que se desprender do luto, eu tive que sair do luto, porque, sabe assim, quando as coisas vai se encaixando e Deus vai Meu explicando, Deus. Meu Deus. gente, Omi, eu acho que hoje, que se minha mãe tivesse viva, eu não sairia da minha geografia. É. E Deus, ele levou a minha mãe, porque se hoje minha mãe tivesse aqui, eu não ia viver o novo de Deus. E eu tive que abrir mão do luto, porque se eu não tivesse abrido mão do luto, talvez eu estava numa depressão. Eu Sim. não estava mais pregando. Eu não estava mais falando que Deus cura, liberta e salva. E num dia que eu enterrei minha mãe, eu preguei. Meu Deus. Porque Deus disse para mim, Elaine, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia e estava escrito, Ezequiel, cessa o luto e vai. Meu Deus. Vai. E eu fui me arrebentada, quebrada, e eu fui. E hoje eu estou de pé por causa da palavra de Deus. Aleluia. Hoje eu estou de pé por causa da fé em Deus. Uau. Deus quer levantar mulheres através da palavra dele. Meu Deus quer Deus. fortalecer mulheres através da palavra dele. Deus quer fazer você viver o novo, mas até o quanto você está disposto ou disposta a viver o novo de Deus. Meu Quebrar Deus. ciclos, romper barreiras, até muitas das vezes deixar amizades para trás. Que isso também é muito doloroso, porque tem amizades verdadeiras ainda na Terra, né? E eu deixei para viver o novo de Deus. Mas eu sei que tudo tem um propósito, porque em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas. E Deus está dizendo para alguém, não deixa o medo te paralisar. Meu Deus. Não deixa o medo te enfraquecer e não roubar a sua fé. Não deixa o medo te distanciar daquilo que o céu já projetou e já liberou para a sua vida. Meu Hoje Deus está Deus. encorajando mulheres aqui a deixar o velho para trás e viver o novo de Deus. Uau. Deus está encorajando mulheres. E sabe o que me chama a atenção, Mi? Que quando Deus disse para Abraão avisar a esposa de Ló e Ló a sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. O que acontece no meio do caminho? Ela olha para trás. E o que aconteceu? Ela ficou paralisada. Por É. quê? Porque olhou para trás. E quem olha para trás realmente paralisa. Meu Deus. Quem fica olhando para o velho realmente vai paralisar. Deus está dizendo para alguém aqui, não olhe para trás. Não deixe se paralisar por nada. Porque o que Deus tem para a tua vida, eu sinto a graça. É coisa grande, Meu Deus. coisa grande. Sabe Aleluia. por que é coisa grande? Porque o que Deus fez na vida de José, Mi, ele saiu da sua zona de conforto. É. Ele saiu de dentro da tua casa, da tua família. Ele foi vendido.
Ele foi para uma geografia, para um ambiente que não era dele. Meu Deus. Mas através daquilo, ele viveu a promessa de Deus. Eu não sei esta manhã o que Deus tem falado em seu coração. Mas entenda, José, muitas das vezes é necessário coisas acontecer para você sair da sua geografia de zona de conforto para viver o ambiente da promessa. Deus vai mexer com a estrutura de alguém esta manhã. Meu Deus. Para ela entender que ainda quem está no governo e na direção é Deus. Deus está dizendo para mulheres aqui esta manhã, ainda que eu preciso mexer com a tua estrutura, assim como eu fiz com José, eu vou mexer. É muito forte isso. É muito forte isso. E Deus está dizendo para alguém, tem novidade te aguardando. Tem ambientes novos te esperando. Amém. Tem lugares preparados da parte de Deus te aguardando. Mas essa manhã vai ser manhã de coisas ser quebradas na sua vida. Meu Deus. E o nome do Senhor ser glorificado. Essa manhã, Deus está dizendo, não se preocupe da forma, da maneira que eu vou fazer. Porque tem hora que Deus tem que mexer assim como Deus mexeu com José, para ele viver a promessa. Porque alguém entendia que a promessa estava na túnica, mas a promessa estava em José. Alguém olha para a nossa túnica e está dizendo, eu quero a túnica dela. Só que a túnica foi feita por medida, para tamanho de José. Meu Deus. A tua túnica minha é a tua, a minha túnica é a minha túnica jamais vai servir em você, a sua jamais vai servir em mim. Só que alguém está olhando para a túnica e está dizendo, eu quero a túnica dela. Porque alguém está aprisionado na túnica e Deus está dizendo, não, 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 não. O que é dela, o que é teu. E a promessa não está na túnica, a promessa está em você, José. Eu vou te tirar de onde você está, do ambiente que você está, nem que eu tenha que mexer com a tua estrutura, porque Deus faz isso assim como Deus fez com José, glória. Mas eu vou mexer, porque alguém tem que abrir mão do velho, alguém tem que romper coisas que não traz, não condiz daquilo que Deus tem liberado para a sua vida. E tem hora que o medo está gritando mais alto, Deus está dizendo, deixa a fé falar mais alto. Meu Deus. Deus está dizendo, a promessa nunca foi túnica, a promessa sempre foi em José. É Deus dizendo, a promessa está em você. Aquilo que eu já liberei. Aquilo que está determinado, está determinado. E meu nome vai ser glorificado. Alguém está de olho na túnica, mas alguém se esqueceu que a promessa estava sobre a vida de José. O que José teve que passar para chegar no nível do ambiente da promessa que Deus tinha para José? Prisão, afronta, calúnia. E foi vendido. E dentro do Egito não tinha cargo de governador. Meu Deus. Mas dentro de uma geografia desconhecida, Deus fez José ser governador. Uau. Você entende aquilo que Deus tem para fazer sobre a minha e tua vida? Não entende. Só vive. Uau. Só... E creia tão somente naquilo que o céu tem liberado para a sua vida. E é isso que eu estou vivendo, Mi. Eu tenho vivido esse tempo. Muitas pessoas ainda não sabem, mas Deus me levou para Blumenau. Eu ainda não coloquei nas minhas redes sociais, mas isso não está me impedindo de atender agendas aqui em São Paulo. Até mesmo estou essa semana em São Paulo para atender algumas agendas proféticas. Eu nunca conheci Blumenau, não sei como era lá, eu não tenho ninguém lá. Eu não tenho ninguém. Tá eu, meu marido, meu filho, para viver uma promessa, para viver um propósito de Deus. E vai ser lindo. Então, isso foi muito dolorido, muito difícil romper, sair da minha zona de conforto, deixar minha família, deixar meu ambiente, que eu até falei para o meu esposo, lá em São Paulo, eu saía da minha casa, estava na padaria, estava na farmácia, estava na escola aqui em Blumenau. A gente não sabe nada, não conhece nada, mas a gente sabe que a gente está ali com um propósito e para viver um novo de Deus. E Deus nunca pega ninguém de surpresa, amiga. Deus sempre fala. De alguma forma, Deus sempre fala. E eu estou ali para um propósito, a qual a gente ainda não sabe. Eu creio. Eu sei que Deus me arrancou com uma mão forte
me levou para aquele lugar, porque Ele tem um propósito sobre a minha vida. E quando Deus te arrancar com a sua mão forte de qualquer lugar, não se preocupe. É porque Deus tem um propósito sobre a sua vida. Meu Deus. Não ande por vista, ande por fé. E não deixe o medo te paralisar. Só vai, siga a direção e a voz de Deus. E todavia, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Aleluia. Amém, amém. É Jesus o interessante amado. é o interessante que é aquilo ali. Tem pessoas que falam, ah, você tem que pregar o que vive. Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Aleluia. Por mais difícil que seja, né? Por mais Esse é o difícil que importante. seja, por mais difícil que seja, hoje eu estou pregando. Não que eu não pregue, não que a gente não pregue, mas Aham. hoje realmente eu estou vivendo o que eu estou Uau, pregando. uau. E, e você vê que quando Deus está no controle, na direção, Deus prepara tudo. Deus, Amém. Deus preparou tudo para mim naquele lugar. E eu não Amém. estou entendendo nada, eu só estou vivendo. Só Uau. estou vivendo. É isso. É Deus dizendo assim, ó, para alguém, ei, milagre não se explica. Uau. Geografia não se explica, se vive. É. Propósito não se explica, se vive. Promessa não se explica, se vive. É Deus encorajando mulheres aqui. Eu não tenho que te dar explicação, só vive. Uau. Eu não tenho que te dar explicação, só vive. É Você pode forte. anotar isso aí, gente? Eu não te devo explicação. É Deus te falando. Não Deus te falando devo comigo. explicação. Só vive. Uau, meu Deus do céu. Se nós podemos assim terminar com uma frase, vai ser essa. É isso. Deus está te dizendo, eu não te devo explicação. Só Só vive. viva. Meu Deus do céu. Eu quero pontuar algumas coisas. Novas. Aleluia. Deus. É coisa linda. Eita. Essa foi direta para mim, ó. Meu, as mensagens das meninas são as melhores, né? Eu vou lendo tudo. Ai, meu Deus do céu. E deixa eu te falar, eu quero pontuar algumas coisas que foram Ah, ditas, porque enquanto você foi falando, eu fui escrevendo, fui sim. anotando. E como de costume, eu quero que as meninas aí, as donas que me ouvem, mulher, anota para você não esquecer. Eu falo para elas, traz seu caderninho, traz sua caneta, traz sua Bíblia e fica com a gente na live até terminar. Então, tem coisas aqui que você disse assim que é surreal. Primeira Sim. delas é quando você abriu a live dizendo assim: preferimos parar no meio do caminho do que continuar na estrada. Isso Sim. aqui pega muita gente, que é sobre Abraão. Outra, Abraão não tinha visão da terra, mas ele tinha uma palavra. Vou repetir que é para você escrever. Abraão não tinha visão da terra, mas ele andava segundo uma palavra. O medo, olha só isso aqui. O medo rouba a fé. O medo nos afasta de Deus. E o medo nos sabota. Verdade. Anota. Primeira pergunta que você fez e nós devemos responder. E essa pergunta aqui é surreal. Até quando vamos viver na mesma estação? É uma pergunta. Então, as Verdade. meninas que estão aqui, você que está aqui nessa live, você precisa responder. Até quando eu vou viver na mesma estação? Eu quero sair a partir de hoje. Ah, eu ainda vou ficar mais um tempinho. Ah, eu pelo menos preciso ficar mais 3 meses. É você quem tem essa resposta. Concorda comigo, Sim. Elaine? E quando você permanece na mesma estação, como que você vive essa palavra que muitas das vezes se aparece em gêneros proféticos, em congresso, florescer? Uau. Florescer é mudança de estação, né? Assim, Sim. Uau. vem o inverno e depois a primavera. Então, para mim chegar na primavera, eu preciso passar pelo inverno. E tem gente aprisionado ainda em outras estações, estações de medo, estação de insegurança, É. estação de não decidir, sabe? Não, hoje eu vou abrir mão disso e eu quero Meu viver aquilo que Deus. Deus tem para minha vida. E como que eu e você vamos florescer?
Não tem, Meu porque eu Deus. estou aprisionada É, em estações, estações que não passam, e as estações precisam passar. Nem assim quando se passa janeiro, fevereiro, né? Assim, as estações precisam passar sobre a nossa vida. E uau. tem gente que não passa pelas estações por causa do medo, porque o medo paralisa. Né? E até quando vamos ficar aprisionados na mesma estação? É Deus dizendo, vai para o próximo nível, vai para a próxima estação. Ah, mas eu tenho medo porque as folhas vão cair. Os frutos não vai dar. Não, mas ainda tem raiz. Uau. E aos cheiros das águas, Deus faz o quê? Florescer. Florescer. Porque tem É. mulheres aí que as folhas foram arrancadas, os galhos foram cortados, os troncos também, mas esqueça, não se esqueça, você tem raiz. Uau. Outra coisa aqui que me chamou muita atenção é a dúvida não pode falar mais alto do que a fé. Anota. A dúvida não pode falar mais alto do que a fé. Se você puder colar um monte de post-itzinho assim ó, pela casa para você passar e ir lembrando, você cola aí para você guardar essa palavra no teu coração. E outra que me chamou muita atenção, então eu vou repetir aqui, ó. A dúvida não pode falar mais alto do que a fé. Aí ela continuou: para viver o novo é sair da zona do conforto através da fé. Ela te deu a receita de como fazer. Olha só, dentro dessa live, além de te mostrar onde você está paralisada, o Senhor nos trouxe a receita através da vida da missionária Elaine, dizendo para nós: para viver, para sair, para ir para o novo, você precisa sair da sua zona de conforto e através do quê? Da sua fé. É só a fé que vai te tirar desse lugar. A mudança de ambiente é sobre mudar o seu coração. Meu Deus do céu! A mudança de ambiente não é só de um lugar para o outro. Começa primeiro mudando o seu coração. É uma limpeza que Deus está fazendo. Meu Deus! Agora aqui, ó. 3 coisas que o medo vai te tirar: a coragem, a confiança e a renúncia. Ó, 3 coisas que o medo vai fazer você se sabotar: na coragem, na confiança e na renúncia. Você precisa vencer isso aqui. Você precisa ter coragem, você precisa confiar e você precisa renunciar. Não, tem coisa aqui nessa live que eu vou te dizer: só não aprende quem não quer. foi o que aconteceu com Abraão, né, Mi? Abraão, ele não tinha lugar, ele não tinha destino, mas ele teve o quê? Confiança, coragem e fé. E o quanto, essa é a segunda pergunta da live, o quanto você está disposta a viver o novo de Deus. Essa é a segunda e última pergunta que a Elaine fez para nós. O quanto você está disposta a viver o novo de Deus? Também é nós que temos que nos responder. Sim, Só a gente tem essa resposta, sim ou não, Elaine? sim, só a gente. Só a gente, só. E a última que eu achei extraordinário, e eu preciso aqui frisar para você, porque tem muitas meninas que vão chegando no meio, né? Então aqui, Sim. ó, a promessa nunca foi a túnica, sempre foi José. De Ai, novo, repete aí. A promessa nunca foi a túnica. A promessa sempre foi José. Eu quero que você escreva, você que está me ouvindo nessa live, nesse café com palavra, escreva isso aqui, agora nos comentários. A promessa nunca foi a túnica, sempre foi José. verdade. Eu vou frisar isso aqui na minha mente, no meu coração e guardar dentro de mim. A promessa nunca foi sobre a túnica, a promessa foi sobre José. Quem quiser levar minha túnica, que leve. Eu permaneço de pé debaixo de uma promessa. Uau! Que Deus abençoe. A live não fica salva. As meninas estão perguntando se a live está salva. Fica salva? Nossos devocionais não ficam mais salvos aqui na minha página. Porém, eu vou te dar uma colher de chá, hein, Anne? Você vai entrar no nosso grupo da comunidade Donas e lá eu dou a reprise, eu dou o link da reprise porque sobe para o meu canal lá no YouTube, que é da comunidade. Então, todas as reprises das nossas lives, das nossas aulas, estão sempre disponíveis no YouTube. Nós não deixamos no Instagram, porque fica difícil até para vocês encontrar depois, tá bom? Ali no YouTube você coloca o nome e aparece o nome da live que você quer. Então, é bem mais fácil. Que Deus abençoe de todo o meu coração, missionária Elaine. Que Mi, eu você que viva agradeço. esse sobrenatural.
ainda mais profundo. Que você, Amém. assim, na próxima live, você diga assim, gente, vocês não têm noção, já descobri o que eu vim fazer, né? Sim, Encontrei aqui o que que é que o Senhor queria comigo. E que nós possamos aprender diante de tudo que foi ensinado através da sua vida hoje. Que caminhar debaixo de uma promessa vale mais do que permanecer em um ambiente que você já deveria ter saído. Uau! Caminhar é, debaixo de uma promessa vale mais do que continuar debaixo de um ambiente que você já deveria ter saído. Que verdade. coisa linda. Que prazer te receber. Eu que Muito obrigado. Eu que fico feliz demais, demais, demais Amém. de ter participado, né, de poder estar com vocês. Que Deus continue te honrando. Fico muito feliz Amém. em ver as promessas desde o início do Café com Palavra sobre a sua vida e Deus cumprir, né, cada promessa. Eu fico muito Amém. feliz, né, Amém. pela sua vida, por tudo que Deus tem feito. Eu quero louvar a Deus por cada preciosa que estão nesta live, Amém. vocês possam colocar essa palavra em vossos corações e praticar. A gente sabe que para a gente mudar de nível de estação exige uma nova fase para a gente poder viver, precisa estar pronto, né? Yes. E a prontidão é seguir a direção de Deus. E que Amém. você possa seguir a direção de Deus e viver o novo de Deus, né? Sem medo, sem deixar o Amém. medo falar mais alto. Amém. Deus Amém. abençoe vocês. Obrigada Amém, que honra. Para as meninas que estão aqui, ó, perguntando como fazer para entrar lá no grupo, meninas, é fácil. No link da bio, tá? Na minha biografia, tem uma palavrinha assim escrito. Comece aqui, tem uma setinha. Você aperta, lá tem toda a biografia da nossa página, o que nós trabalhamos, o que fazemos. Aí você vai entrar na comunidade Donas. É gratuita. Todas as nossas aulas. E lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia de aula ao vivo no YouTube. Então, assim, eu entrego uma aula, Elaine, surreal, onde Eu nós acredito vamos aprender sobre algumas coisas que é orgulho, mas nós não sabemos. Então, eu vou dar 7 tipos de orgulho que destrói a nossa vida e nós não sabemos que é orgulho. Tá incrível, tá incrível. E só a comunidade tem acesso. Então, aperta no link, clica na comunidade, é gratuita. As aulas também são gratuitas. Você vai entrar. Tanto você vai assistir as reprises das nossas lives aqui, como vai estar ao vivo pegando conteúdo quentinho, fresquinho, com muita qualidade e com muita direção. Amém? Beijo, ama sua vida. Obrigada, missionária. Deus te abençoe. Deus abençoe cada irmãs, receba um abraço. Obrigada, Mi, te Amém. amo. Amém, Te eu também te amo, amo. Ó. preciosa. Ô, Bia, não sei se você tá me vendo, mas tira uma print aí e me Tô te manda. vendo. Vamos tirar um print. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui rapidinho os comentários para poder tirar um print bacana. Peraí. Eu nem lembro mais. Não faz tanto tempo que eu não mexo no. Deixa eu ver aqui a Mi, o pergunta. Café com Palavra voltou mesmo? Voltou de segunda a sexta, estamos ao vivo, tá? Só lembrando que eu não tô deixando gravado, vai subir pro YouTube, mas Tá, estamos ao vivaço toda semana, de segunda a sexta, às 9h32 da manhã, tá bom? tá bom. A gente inicia. Então, já fica por cá, porque todos os dias nós temos uma live de manhã para um café gostoso aí com o Senhor. Amém? Deixa eu só tirar aqui. Gente, eu não tô achando. Acredita que eu. Ah, achei. Pronto, agora foi. Vamos lá. Aí. Oi. Ama sua vida. Deus abençoe. Meu Beijo, beijo, meu tchau, cheiro. preciosa. Obrigada por estar conosco, Mi. Precisar, só chamar, você sabe. Amém. Igualmente. Tamo junto. Donas, meu beijo, meu cheiro. E a gente se vê amanhã. Às 9h32, eu tenho aqui uma terapeuta que vai vir falar conosco. Elaine, olha Olha, o tema de amanhã. Quando a ansiedade, a mentira da ansiedade nos dias atuais. Então não perde, porque vai ser incrível. Beijo. Deus beijo, abençoe. tchau. Tchau.